Os anjos que desafiaram o céu, a verdadeira história dos Nefilins. O segredo esquecido da Bíblia, o pecado proibido dos vigilantes, extinguiu a humanidade. Antes das torres da Babilônia desafiarem os céus, houve uma rebelião que mudou o destino da terra para sempre. 200 anjos abandonaram suas moradas celestiais, fascinados por algo que jamais deveriam desejar: as filhas dos homens. Esta é a história mais censurada, mais debatida e mais temida de toda a Bíblia. Uma narrativa tão perturbadora que foi removida, escondida e esquecida por séculos. Hoje você vai descobrir a verdade sobre os Nefilins. A passagem misteriosa, com apenas 6 versículos no livro de Gênesis, capítulo 6. Palavras que ecoam há milênios, carregadas de mistério. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si mulheres, as que escolheram. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Estes foram os valentes da antiguidade, homens de renome. 6 versículos. Apenas 6. Mas que escondem uma das histórias mais explosivas jamais contadas. Quem eram os vigilantes? Filhos de Deus que a Bíblia menciona? Nos textos apócrifos, aqueles livros removidos da Bíblia oficial, encontramos respostas impressionantes. O livro de Enoque, escrito há mais de 2.300 anos, revela detalhes chocantes. Eles eram chamados de vigilantes, Grigori em hebraico, uma classe especial de anjos criada por Deus com uma missão específica: observar e proteger a humanidade nos seus primeiros dias na Terra. Mas observação se transformou em obsessão. O livro de Enoque nomeia os líderes dessa rebelião. Semiasa, o comandante supremo. Azazel, que se tornaria sinônimo de demônio. Baraquel, Cocabiel, Tamiel e outros 195 anjos. 200 no total. Eles fizeram um pacto terrível no Monte Hermon, uma montanha que até hoje é considerada um portal entre o céu e a terra. Ali, juraram uns aos outros que desceriam juntos porque sabiam que o castigo seria devastador. Nenhum deles voltaria sozinho. A sedução e a corrupção. Seres celestiais nas mulheres humanas. Os vigilantes não eram simples observadores. Eles tinham livre-arbítrio. E quando viram a beleza, a fragilidade e a mortalidade das filhas dos homens, algo neles despertou. Algo proibido. Eles desceram, assumiram forma física e fizeram o impensável. Uniram-se às mulheres humanas. Mas não parou por aí. O livro de Enoque revela que esses anjos caídos compartilharam conhecimentos proibidos com a humanidade. Azazel ensinou os homens a forjar espadas, facas e escudos, a arte da guerra. Ensinou as mulheres a usar cosméticos, joias e adornos, despertando vaidade e sedução. Semiasa revelou encantamentos e magia. Baraquel ensinou astrologia. Cocabiel compartilhou os segredos das constelações e dos sinais celestiais. Tamiel revelou a interpretação de presságios. A humanidade, que antes vivia em inocência, foi corrompida com conhecimento prematuro. Conhecimento que não estava pronta para receber. E então, nasceram as crianças. Os Nefilins, os gigantes híbridos narrador. Os filhos nascidos dessa união proibida não eram humanos comuns. Eles eram Nefilins, do hebraico Nafal, que significa os caídos ou aqueles que fazem cair. Os textos antigos descrevem essas criaturas como gigantes aterrorizantes. Homens de estatura colossal, alguns relatos falam de 3, 4 até 10 metros de altura. Guerreiros de força sobre-humana. Seres híbridos meio humanos, meio angélicos. Mas o horror não estava apenas em seu tamanho. Os Nefilins eram violentos, insaciáveis. Consumiam tudo: alimentos, animais e, eventualmente, segundo o livro de Enoque, começaram a devorar os próprios humanos. A terra mergulhou no caos. A violência se espalhou como praga. A humanidade foi escravizada por esses híbridos monstruosos. Deus olhou para a sua criação e viu que a maldade do homem era grande na terra e que a terra estava corrompida e cheia de violência. O experimento humano estava desmoronando. E foi então que Deus tomou a decisão mais drástica da história. Nefilins e seus pais angelicais, você precisa entender o quanto essa história foi apagada da memória coletiva. E por quê? Após a pausa, vamos mergulhar nos textos censurados, nas descobertas arqueológicas que confirmam essa narrativa e no motivo pelo qual a Igreja tentou silenciar essa verdade por séculos. Bíblia perdida. Bem-vindo de volta. Se você acabou de chegar, estamos revelando a história dos Nefilins,
Os gigantes nascidos da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Uma história que foi deliberadamente removida da maioria das Bíblias. Mas como sabemos dessa história se ela foi censurada? A resposta está nos textos apócrifos, livros antigos que já foram considerados sagrados, mas foram excluídos do cânone bíblico oficial. O mais importante deles é o livro de Enoque. Quem foi Enoque? Enoque é um personagem misterioso mencionado brevemente na Bíblia. Gênesis capítulo 5 diz apenas: Enoque andou com Deus, e já não era, porque Deus o tomou. Diferente de todos os outros patriarcas, Enoque não morreu. Ele foi levado por Deus aos 365 anos. E durante sua vida, ele recebeu revelações extraordinárias. O livro de Enoque, atribuído a ele, detalha sua jornada pelos céus, suas visões do trono de Deus e, principalmente, a história completa dos vigilantes e dos nefilins. Esse livro foi amplamente lido nos tempos bíblicos. Era citado pelos apóstolos. A própria Bíblia, no livro de Judas, versículos 14 e 15, cita diretamente de Enoque. Enoque, o sétimo depois de Adão, profetizou: Eis que veio o Senhor com seus milhares de santos. Mas no século IV, quando a Igreja Católica formalizou o cânone bíblico, o livro de Enoque foi removido, considerado não inspirado, esquecido. Durante mais de 1000 anos, o livro desapareceu da Europa. Acreditava-se que estava perdido para sempre, até 1773. A redescoberta chocante. Em 1773, o explorador escocês James Bruce viajou à Etiópia em busca de manuscritos antigos. E lá, em monastérios isolados nas montanhas etíopes, ele encontrou algo extraordinário. Cópias completas do livro de Enoque, preservadas pela Igreja Ortodoxa Etíope por mais de 1500 anos. Quando o texto foi traduzido e chegou à Europa, causou choque. Aqui estava na história completa dos anjos caídos, com nomes, detalhes e consequências. Uma narrativa que a Igreja havia tentado apagar. E não era apenas o livro de Enoque. Outros textos foram descobertos. O livro dos Jubileus, também detalhando a queda dos vigilantes. O livro dos gigantes, encontrado nos manuscritos do Mar Morto em 1947, descrevendo os próprios nefilins e seus atos de violência. Manuscritos de Qumran, confirmando que a comunidade judaica do século Primotores de Cristo considerava esses textos sagrados. A pergunta é inevitável: por que esses livros foram removidos? Por que a censura? As teorias, mas 3 se destacam. Primeira teoria: a história era perturbadora demais. A ideia de que anjos, seres celestiais perfeitos, pudessem pecar de forma tão grotesca, ter relações sexuais com humanos e gerar monstruosidades híbridas, era teologicamente problemática. Questionava a natureza dos anjos e abria portas para interpretações heréticas. Segunda teoria: implicações sobre livre-arbítrio e culpa. Se os anjos podiam cair, se eles trouxeram o mal ao mundo, isso complicava a doutrina do pecado original. A culpa era dos humanos ou dos vigilantes? Terceira teoria: controle institucional. A Igreja queria controlar a narrativa. Textos que encorajavam revelações místicas diretas, jornadas celestiais e conhecimento secreto eram perigosos. Poderiam inspirar movimentos heréticos. Então, a solução foi simples: apagar. Mas a verdade tem um jeito de ressurgir. Evidências arqueológicas dos gigantes. Agora você pode estar pensando: tudo bem, há textos antigos, mas há evidências reais? A resposta é complicada e fascinante. Ao redor do mundo, em culturas completamente separadas, encontramos mitos sobre gigantes. Grécia Antiga, os titãs e gigantes que desafiaram os deuses. Mitologia nórdica, os Jotuns, gigantes primordiais. Suméria, os Anunnaki, seres celestiais que desceram à Terra. Nativos americanos, lendas de gigantes canibais que habitavam a Terra. Coincidência ou memória coletiva de algo real? Mas há mais: descobertas arqueológicas polêmicas. Em 1950, no Marrocos, foram descobertos ossos humanos gigantescos. Estimava-se que o indivíduo tinha quase 4 metros de altura. No século XIX, jornais americanos publicaram centenas de relatos sobre esqueletos gigantes descobertos em túmulos indígenas. Muitos alegam que o Smithsonian Institute confiscou e escondeu esses ossos. Em 2005, uma suposta pegada humana fossilizada de quase 1 metro de comprimento foi encontrada na África do Sul. Agora, é importante dizer, muitas dessas descobertas são contestadas. Cientistas argumentam que os relatos foram exagerados, mal interpretados
ou até fraudados. A comunidade acadêmica oficial não reconhece a existência de gigantes, mas os defensores da teoria dos nefilins argumentam que há uma supressão deliberada de evidências. As ruínas megalíticas, construções impossíveis. E então temos as estruturas. Ao redor do mundo existem construções megalíticas que desafiam a explicação convencional. Baalbek, no Líbano. Blocos de pedra pesando mais de 800 toneladas. Como foram transportados e encaixados com precisão milimétrica há milhares de anos. Stonehenge, na Inglaterra. Pedras de 25 toneladas transportadas por mais de 200 quilômetros. Pirâmides do Egito. Blocos de 2,5 toneladas cada, mais de 2 milhões deles. Muralhas de Sacsayhuaman, no Peru. Pedras de 120 toneladas encaixadas tão perfeitamente que não cabe uma lâmina entre elas. A arqueologia oficial atribui essas construções a técnicas humanas engenhosas, mas teorias alternativas sugerem: e se tivessem ajuda? E se seres de força sobre-humana, os nefilins, fossem os verdadeiros construtores? O Monte Hermon, o portal dos vigilantes. Lembra onde os vigilantes fizeram seu pacto? Monte Hermon. Essa montanha, localizada na fronteira entre Líbano, Síria e Israel, é carregada de simbolismo. Na antiguidade, era considerada sagrada, um portal entre o céu e a terra. No topo do Hermon, ainda hoje existem ruínas de templos dedicados a Baal, o deus cananeu muitas vezes associado aos anjos caídos. E aqui está o detalhe arrepiante. O nome Hermon vem do hebraico Eren, que significa lugar consagrado à destruição ou maldição. Foi lá que tudo começou. E foi lá que tudo começou a desmoronar. A rebelião dos vigilantes trouxe caos à terra. Os nefilins aterrorizavam a humanidade. E Deus observava tudo. Após a pausa, vamos revelar o julgamento, a sentença divina e o destino final dos anjos caídos e de seus filhos monstruosos. Uma vingança cósmica chamada o dilúvio. O julgamento final e o legado dos nefilins. O clamor da terra bem-vindo ao bloco final. A história dos nefilins chega ao seu clímax mais dramático. A terra estava corrompida. Os nefilins dominavam. A violência era absoluta. E, segundo o livro de Enoque, o clamor das vítimas subiu até o céu. Deus ouviu. 4 arcanjos foram enviados para investigar: Miguel, Rafael, Gabriel e Uriel. Eles desceram e testemunharam os horrores: derramamento de sangue, escravidão, magia negra e os nefilins devorando humanos. O relatório foi apresentado ao trono divino. E Deus proferiu o julgamento. A sentença dos vigilantes. O livro de Enoque, capítulo 10, descreve as punições específicas. Para Azazel, o anjo que ensinou a guerra e a sedução, foi ordenado que ele fosse amarrado com correntes nas trevas, lançado no deserto de Dudael, coberto com pedras afiadas e aprisionado até o dia do julgamento final. Lá, ele aguarda seu destino eterno no lago de fogo. Para Semiasa e os outros líderes, foram amarrados e lançados nas profundezas da terra, em abismos de escuridão, onde permaneceriam por 70 gerações, até o dia da destruição final. A Bíblia confirma esse aprisionamento. 2 Pedro 2,4 diz: Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos. E Judas, versículo 6. Os anjos que não conservaram sua posição de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os mantém em prisões eternas, nas trevas, para o juízo do grande dia. Os vigilantes foram aprisionados, mas seus filhos ainda estavam vivos. O dilúvio, a extinção dos nefilins. Deus olhou para sua criação e disse: Farei desaparecer da terra o homem que criei, porque me arrependo de os haver feito. A solução era radical: resetar a terra. Deus instruiu Noé a construir uma arca, não apenas para salvar animais, mas para preservar a única linhagem humana que ainda era pura. Noé era perfeito entre suas gerações. Seu DNA não estava contaminado pelo cruzamento com os vigilantes. E então veio o dilúvio. 40 dias e 40 noites de chuva. Fontes das profundezas irromperam. As águas cobriram até as montanhas mais altas. E os nefilins, apesar de sua força descomunal, não podiam lutar contra as águas. Um por um, afogaram-se. Os gigantes foram extintos. Ou foram. Os nefilins depois do dilúvio. Aqui está o mistério que perturba teólogos até hoje. Gênesis 6,4 diz claramente: Naqueles dias havia nefilins na terra e também posteriormente.
Posteriormente, depois do dilúvio, como isso é possível se todos foram mortos? Existem algumas teorias. Teoria 1. A linhagem foi preservada através das esposas dos filhos de Noé. Nem todas eram de linhagem pura. Teoria 2. Alguns vigilantes que não foram aprisionados continuaram a atividade pós-dilúvio, gerando novos nefilins. Teoria 3. Os espíritos dos nefilins mortos tornaram-se demônios. Entidades incorpóreas que vagam pela terra, procurando corpos para possuir. Daí a origem da possessão demoníaca. Mas a Bíblia confirma, havia gigantes depois do dilúvio. Os gigantes de Canaã. Quando os israelitas, liderados por Moisés, finalmente chegaram à terra prometida, eles enviaram espiões para reconhecimento. Os espiões voltaram apavorados. Números 13:33 registra: Vimos ali os nefilins, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Lá estavam eles novamente, gigantes. Os textos bíblicos mencionam várias tribos de gigantes em Canaã. Os Anaquins, descendentes de Anak, gigantes que infundiram terror. Os Refaíns, outra raça de gigantes que habitava essa região. Os Emins e Zamzumins, descritos como grandes, numerosos e altos como os Anaquins. E então há Golias, o gigante filisteu que Davi enfrentou. 1 Samuel descreve Golias como tendo 6 côvados e 1 palmo, entre 2,90 e 3,20 metros de altura. Ele usava armadura de bronze pesando 57 quilos. Sua lança tinha ponta de ferro de 7 quilos. Golias não era humano comum. Muitos acreditam que ele era descendente direto dos nefilins. O destino final. Og, rei de Bazã. O último gigante mencionado explicitamente na Bíblia é Og, rei de Bazã. Deuteronômio 3:11 diz: Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e media 4 metros de comprimento. 4 metros de cama. Imagine o tamanho do homem. Quando Moisés e os israelitas o derrotaram, foi o fim simbólico dos nefilins na narrativa bíblica. Mas será que foi o fim mesmo? O legado oculto dos nefilins. A história dos nefilins não terminou. Ela ecoou através de civilizações. Mitologia grega. Os semideuses, filhos de deuses e humanos. Hércules, Perseu, Aquiles. Não seriam eles memórias distorcidas dos nefilins? Sociedades secretas. Maçons, Illuminati e outras ordens ocultistas alegam preservar conhecimentos antediluvianos. Aqueles ensinamentos proibidos que os vigilantes trouxeram. Textos gnósticos. Descrevem Azazel e outros anjos caídos como portadores de gnose, conhecimento secreto que liberta a humanidade do Deus tirano. Uma inversão completa da narrativa bíblica. E há quem diga que a busca moderna por transhumanismo, a fusão de humano com máquina, a edição genética, a criação de híbridos, é apenas a continuação daquele primeiro experimento proibido. A batalha cósmica continua. A história dos nefilins não é apenas sobre o passado. É sobre uma batalha espiritual contínua. Os vigilantes estão aprisionados, aguardando o dia do julgamento. Mas seus espíritos, os demônios, continuam ativos. Apocalipse 12 profetiza uma guerra final nos céus. Miguel e seus anjos contra o dragão e seus anjos caídos. Uma batalha que remonta à rebelião original. E no final dos tempos, segundo as Escrituras, os mortos serão julgados. Isso inclui os vigilantes. Azazel será solto do deserto de Dudael. Semiasa e os outros emergirão dos abismos. E então a sentença final será executada. O lago de fogo eterno. O segredo esquecido. Talvez porque ela é perturbadora demais. Ela revela que o mal não entrou no mundo apenas pela desobediência de Adão e Eva. Ele foi injetado deliberadamente por seres angélicos rebeldes. Ela mostra que a humanidade, desde o início, foi alvo de uma conspiração cósmica. Ela prova que o sobrenatural não é metáfora, é real, é perigoso e está em guerra conosco. Os nefilins foram extintos, mas seu legado permanece. Nas ruínas megalíticas inexplicáveis, nos mitos globais sobre gigantes, na batalha espiritual que ainda se desenrola nos bastidores da realidade. E talvez, apenas talvez, no conhecimento proibido que certas sociedades ainda guardam nas sombras. Esta foi a verdadeira história dos nefilins. A história que a igreja não quer que você conheça. Os anjos que desafiaram o céu. Os gigantes que aterrorizaram a terra. E o julgamento divino que quase apagou tudo. Mas a verdade sempre encontra uma forma de ressurgir. Se você chegou até aqui, você agora sabe o segredo esquecido da Bíblia. A pergunta é: o que você fará com esse conhecimento? Até a próxima. E lembre-se,
Nem tudo que foi apagado da história permanece esquecido.